Se você tem infiltração de água dentro do teu viveiro por conta de perfil de solo, você tem um perfil de solo com muito traço de areia, muito arenoso. Então, quando você tem esse tipo de solo, qual que é a solução, né? É você ou fazer incorporação de cargas aí de solo com perfil mais argiloso, né? Você tem a possibilidade de fazer isso. Existem produtos que podem ser utilizados com o intuito de fazer essa selagem também, ajudar essa impermeabilização do solo, existem produtos específicos para isso, e você também pode fazer o uso de geomembranas, tá? Que nada mais são do que lonas espessas, grossas, né? Bem específicas para o uso em pisciculturas, que tem, né, uma vida útil, aí uma durabilidade muito grande. Então, é claro que quando você tem um perfil de solo muito arenoso e precisa utilizar alguma dessas estratégias que eu estou falando aqui para você, seja a incorporação de carga de solo mais argiloso, seja o uso de produtos que auxiliam aí essa selagem, essa impermeabilização, ou a própria geomembrana, né? Independente do que você escolher, você precisa fazer a avaliação econômica financeira para fazer o investimento. Independente do tipo de solução que você quiser usar aí na tua piscicultura, nenhuma delas são soluções baratas. Então, você precisa avaliar financeiramente até onde é viável você investir nessa impermeabilização aí do teu fundo de viveiro, com o objetivo de ter a possibilidade de produzir um pouco mais de peixes dentro do teu viveiro, tá? Se você tem água disponível aí. Então, essa é uma questão. A outra questão é, se você tem um viveiro que está com uma rachadura, que está com, né, uma ranhura ali, que está, uma fissura que está infiltrando água, seja perto da saída, seja perto da entrada de água, seja em qualquer parte de dentro do viveiro ali, independente, né? Se tem uma rachadura que está infiltrando, o que é que você precisa fazer? Você precisa entrar dentro do viveiro seco, sem água, e olhar, esmiuçar e buscar, investigar onde é que está essa fissura, e a partir do momento que você encontra essa fissura, você buscar resolver isso, com o uso de parte de solo argiloso, compactação, né? Para que essa fissura ali, essa infiltração seja eliminada, tá? Então, você precisa resolver isso. Isso também vai te ajudar a ter maior maior volume de retenção de água. Isso é ótimo. E a outra questão é você até ter um solo que tem um pouco de areia, mas não uma quantidade de areia tão grande que não permita essa permeabilização. Então, né, um solo ali com perfil de argila, mas tem um pouco de areia, o que é que você faz? Você precisa fazer uma compactação muito boa. Então, é muita compactação que vai, na hora da construção ou na hora da manutenção desse viveiro, você fazer essa compactação com rolo compressor, ou, né, ou com scrip, ou com maquinários, passar trator muitas vezes pela mesma, né, várias vezes no mesmo caminho ali do pneu, isso vai fazer compactação, e quanto mais você faz, quanto mais compactado esse solo, mais ele infiltra. Porque entenda uma coisa, a partícula de solo são várias moléculas. Imagine que seja um monte de pedrinha ali. É claro que são muito pequenininhas, mas é como se fossem várias pedrinhas. A areia, ela tem partículas maiores e a argila tem partículas menores. Então, quanto mais vezes você compacta isso, menos espaço entre cada uma dessas partículas de solo, seja argiloso, seja arenoso, você tira. Então, você vai tirando, né, o oxigênio, o ar que tem entre uma partícula de solo e outra. Com isso, as partículas de solo elas vão ficando cada vez mais próximas, dificultando assim a infiltração da água. Então, ter um solo muito bem compactado
vai fazer com que você tenha mais eficiência de retenção de água mesmo, tá? Como é que você faz para identificar se o teu solo é arenoso ou se o teu solo é argiloso? Segura aqui que essa é dica de ouro, hein? Você pega um pouco desse solo de dentro do viveiro, né? Tem que ser dentro do viveiro, do fundo. Então, se você tem um viveiro grande, pegue várias amostras, porque pode ter diferentes perfis de solo dentro do mesmo viveiro, tá? Então, pegue lá um pouco de solo. Se tiver seco, você molha um pouquinho ele, molha e vai manipulando ele, vai modelando. O intuito é, e aí você não vai colocar grande quantidade de água, você vai colocando água até esse solo ele ficar com a textura de uma massinha de modelar. A massinha que criança brinca, né? Massinha de modelar. Então, quando você consegue, se você colocou ali só um pouquinho de água e deu essa textura, essa liga de que o solo tem essa aparência de massa de modelar, significa que você tem um perfil de solo com um traço de argila bom, que você não vai ter problema com infiltração por conta da quantidade de areia que tem dentro do viveiro, tá? Se você faz essa mistura com água ali e fez a massinha de modelar, mas quando você faz essa massinha de modelar, você faz uma minhoca ali, né? Sabe quando a gente tá fazendo massinha de modelar, faz uma minhoca? Só que você terminou de fazer uma minhoca, ela fica meio quebradiça, né? Então, fácil ela quebra, significa que tem muita areia no teu solo. E aí você vai precisar ou compactar muito ou usar algumas dessas estratégias aqui que eu falei para te ajudar a fazer essa impermeabilização do teu fundo de viveiro, tá? Então, o que precisa ficar claro para você aqui, né, dessa live hoje é que se você tem um volume de renovação de água e se você tem uma possibilidade de aumentar a retenção de água dentro do teu viveiro, isso traz para você mais eficiência de produção, porque você vai ter uma melhor condição de manter qualidade de água. E a condição para que a gente consiga aumentar a densidade de peixes ou melhorar a eficiência de produção ou melhorar a conversão alimentar, tudo está ligado à qualidade de água.